Esta videooficina foi desenvolvida para a disciplina de estágio 4 do curso de História da FURB. O vídeo é direcionado a alunos do ensino médio. O vídeo é dividido em duas partes. Na primeira parte, discutiremos a história regional e local. Faremos uma discussão, uma análise da carta do Ingo Ehring para a constituição do acervo do museu. E na segunda parte, discutiremos o conceito de patrimônio histórico-cultural, conceito de memória, e por fim, faremos uma proposta de atividade relacionada à visita ao Museu Ehring. Nessa primeira parte da videooficina, analisaremos da perspectiva da história regional a carta de Ingo Ehring, presidente da Companhia Ehring em 1980. Nessa carta ele expressa sua pretensão, o desejo de reunir um acervo da família e da Companhia Ehring para constituir o Museu Ehring. Esse acervo veio se constituindo e se tornou o que hoje nós conhecemos por Museu da Ehring. A criação do Museu Ehring significou que muitas fontes, muitos documentos, muitos arquivos, muitas peças, muitas fotos, imagens, narrativas pudessem tornar-se públicas. Isso significou muito para a história regional. O Museu Ehring é um espaço de memória, é um espaço de narrativa, no sentido de que narrativas ali são preservadas. Nesse sentido também ele contribui com a história, disponibilizando fontes para alunos e professores pesquisarem, para alunos, professores e pesquisadores em geral. Alunos do ensino médio e do ensino fundamental podem visitá-los, pode-se agendar uma visita em grupo, os alunos podem conhecer o acervo do museu, conhecer as máquinas, as fotos. Isso permite a problematização, sob a orientação de um professor, a problematização dessa memória, desse espaço, questionar o que significa a própria história regional, a história local, ligar isso com a história, com a consciência histórica do aluno. Pode reforçar, trabalhar essa consciência que o aluno já traz consigo, de casa. Conforme podemos ver no mapa, o museu está localizado na rua Hermann Ehring, que era o nome de um dos fundadores da Companhia Ehring, e fica no bairro Bom Retiro, aqui na cidade de Blumenau. O Museu Ehring é um projeto da Companhia Ehring que tem por objetivo preservar os objetos e narrativas da industrialização no Vale do Itajaí, preservar a memória da companhia e a memória da família. De acordo com o catálogo do museu, em termos igualmente amplos, seu objetivo está em cultivar a cidadania ligada à participação, à ética, aos direitos individuais e coletivos e à justiça social. Nesse sentido, ela também liga-se à história regional, que é a história onde vivemos, do nosso estado, da nossa cidade. Essa história permite que alunos compreendam melhor o mundo em que vivem a partir do conhecimento local, do passado e do presente. Permite, por fim, construir uma consciência histórica, que nós vamos discutir mais lá no final do vídeo. A companhia faz parte da história regional do Vale do Itajaí, da cidade de Blumenau. E os objetos do acervo do museu são importantes nesse sentido para problematizar esta memória que envolta nos objetos, nos documentos e arquivos dessa história local, dessa memória que se pretende preservar no museu. Esse museu é um sonho antigo, né? De muitas pessoas aqui da empresa, que um trabalho já que vem de muitos anos. O primeiro que sonhou com isso foi o seu Ingo, né? E
deixou isso escrito numa carta que gostaria de ver a memória da empresa e da família preservada, e esse sonho entrou no nosso DNA e nós sonhamos juntos. A Companhia Hering se sentiria particularmente feliz se pudéssemos juntos reconstruir com a maior riqueza possível de documentos, objetos e máquinas a memória da empresa. Carta de Ingo Hering para a constituição do acervo do museu. A constituição do Museu Hering coincide com o centenário da Companhia Hering, fundada pelos irmãos Bruno e Hermann Hering em 1880. A carta é um documento que faz parte do acervo do museu. Ela foi escrita em 1980 por Ingo Hering, expressando o seu desejo de reunir tudo o que estivesse ligado à companhia e à família Hering de modo a preservar a sua memória e a sua história. Nesse vídeo iremos ler e analisar esta carta. Na carta de Ingo Hering para a constituição do acervo do museu, lemos no primeiro parágrafo o seguinte: a Companhia Hering, no seu ano centenário, pretende reunir numa espécie de museu tudo aquilo que esteja ligado à história da família Hering em conexão com a história da própria Companhia Hering e que venha a ter valor histórico. É sabido que em uma empresa com as características da Hering, a história da empresa está intimamente associada à história da família. A história da família fundadora, que muitas vezes é difícil fazer uma distinção clara entre documentos, correspondências e outros tipos de manifestações culturais que sejam só da família ou só da empresa. Conforme percebemos nesse primeiro parágrafo da carta, em 1980, a Companhia Hering estava em seu centenário. Considerando isso, Ingo Hering, na época presidente da empresa, expressou seu desejo de que a Hering constituísse um museu para reunir tudo aquilo que estivesse ligado à história da família e à história da empresa. A carta reforça a conexão da história da empresa com a história da própria família Hering. Ingo afirma na carta que muitas vezes é difícil fazer uma distinção clara entre documentos, correspondências e outros tipos de manifestações que sejam só da família ou só da empresa. O que isso significa? Até certo ponto, isso significa que o museu possui em seu acervo tanto objetos e documentos relacionados à empresa quanto relacionados à família. É possível, nesse sentido, pensar no museu como um lugar de memória industrial e memória familiar. Considerando isso, comparamos com uma citação de Pierre Nora: a história é a reconstrução sempre incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. A história é uma representação do passado. Nesse sentido, Ingo utiliza o conceito de história como sinônimo de memória. Memória, enquanto memória, é o passado vivido no eterno presente no contexto da Hering. O passado que busca ser revivido no presente. Além disso, um objeto de museu não contém em si somente a presença da forma e dos materiais com que foi construído, mas ele também armazena as relações de produção da sociedade que os criou. Ou seja, o museu armazena também relações de produção e de sentido de narrativas no contexto da Hering. Segundo parágrafo. A Companhia Hering se sentiria particularmente feliz se pudéssemos juntos reconstruir com a maior riqueza possível de documentos, objetos e máquinas a memória da empresa. Esse trabalho de reconstrução da memória da empresa é também uma forma de homenagear aqueles dirigentes e trabalhadores que ajudaram a fazer a Companhia Hering uma empresa líder, moderna e com espírito jovem no ano do seu centenário. Que a memória da Hering era entendida como sinônimo de história é perceptível nesse parágrafo da carta. Ingo desejava que todos juntos, a empresa e os trabalhadores, reconstruíssem a memória dessa empresa e homenageassem os dirigentes e trabalhadores que trabalharam transformando a empresa naquela que tinha se tornado 100 anos depois da sua fundação.
nisso podemos perceber o resgate da narrativa do empreendedorismo, que é muito que está frequente, que está presente no discurso da Ehring. Terceiro parágrafo da carta de Ingo Ehring. Todo documento, fotografia ou objeto considerado de valor para a memória da empresa receberá, se necessário, o devido trabalho de restauração e fará parte do acervo em constituição do futuro Museu Ehring. Parágrafo 3º. Todo documento, fotografia ou objeto considerado de valor para a memória da empresa receberá, se necessário, o devido trabalho de restauração e fará parte do acervo da constituição do futuro Museu Ehring. Que materiais eram considerados de valor histórico, digno de preservação, no acervo do museu? Pois bem, a carta diz todo documento, fotografia, objeto considerado de valor para a memória da empresa, ou seja, estamos tratando de memória industrial e memória familiar. O acervo material do museu atualmente, ele conta com 3 tipos de patrimônio de valor para a memória da companhia Ehring. O primeiro tipo, segundo as fontes, é a documentação referente a seus aspectos administrativos, além de máquinas, equipamentos antigos, teares e amostra dos produtos que se conceberam ao longo do percurso. Segundo, arquivos pessoais de sucessivas gerações da família Ehring, com documentos, fotos e cartas referente mesmo a Harta, cidade original da família Ehring na Saxônia, além de genealogia, biografias, atestados, testamentos, jornais, revistas, cartões postais, produção artística e intelectual. E terceiro, o conjunto arquitetônico da matriz, das unidades satélite e das residências que a família protegeu contra a especulação imobiliária ao longo de mais de um século. Segundo a revista Tempo ao Tempo, da companhia Ehring. Quarto parágrafo da carta de Ingo Ehring. Para coordenar a recepção dos bens que se destinam ao museu, estamos designando a senhora Inge Vera von Hertwig, que gentilmente se colocou à disposição para cuidar do assunto. Nessa tarefa, a senhora Inge será auxiliada pelo senhor Alfredo Otto Flatau, nosso colaborador. Nesse parágrafo da carta, podemos perceber o seguinte: 2 pessoas foram designadas para coordenar a recepção dos bens. Esses bens são os materiais que viriam a compor o futuro Museu Ehring, vieram de 3 fontes. Primeiro veio da família Ehring, veio da empresa e veio também de doações que o museu recebeu de ex-trabalhadores, de outras pessoas que desejaram doar alguns pertences para o acervo do museu. Do seu acervo de 45 mil peças, mais ou menos, catalogadas até fevereiro de 2020, a grande maioria são fotografias. Quinto parágrafo da carta de Ingo Ehring. Agradecemos antecipadamente quaisquer contribuições e ajuda no sentido de que possamos reunir o máximo de elementos históricos para que o museu possa funcionar na matriz a partir do dia 1º de setembro próximo. No encerramento da carta, Ingo agradece quaisquer contribuições que pudessem ajudar a reunir itens que tivessem valor para o museu.
Em vista disso, o museu reuniu fotos pessoais e da linha de produção, e depoimentos, anotações manuscritas sobre produtos, depoimentos de trabalhadores antigos e etc. A sala 2 do museu é dedicada ao acervo constituído por contribuições particulares. O museu contabilizou 41.195 itens em seu acervo em fevereiro de 2020. Por fim, o museu não armazena apenas memórias da companhia e da família Hering, mas também memórias de trabalhadores. São memórias de trabalhadores que ficaram registrados e hoje fazem parte, são memórias de trabalhadores que ficaram registrados e fazem parte hoje do acervo, sendo, portanto, fontes para a pesquisa histórica disponível aos historiadores, aos professores e aos alunos do ensino fundamental. Olá, bom dia eu aqui. Então, agora eu vou destacar um outro aspecto que é muito importante para a análise da narrativa histórica da carta escrita por Ivo Ehring. O que eu quero mencionar aqui, destacar com vocês, é o princípio axiológico da construção da narrativa dessa carta. O princípio axiológico, em outras palavras, é aquele que confere importância, né? Algo que deve ser dito, algo que deve ser relatado. Né? Como é que se organiza esse princípio na narrativa da carta? O que merece ser contado, relembrado? Isso a gente vê em alguns momentos dessa carta. Eu vou apontar agora. Logo aqui no primeiro parágrafo, é dito que Ivo Ehring está procurando materiais que tenham valor histórico. Mas que valor histórico é esse? A história da industrialização da região, do país, das linhas de ferro. O que significa? Como o Cristiano bem apontou, há uma proximidade muito grande, quase difícil de distinguir, os conceitos entre história e memória. Então aí isso já é um ponto importante, porque o que tem valor histórico, quando objeto histórico é também objeto de memória. Como diferenciar esses dois? Como pensar a importância de algo quando se tem esses dois conceitos de história e memória tão próximos? No decorrer da carta, ele dá outros indícios de uma saída, de uma resposta a isso. Como o Cristiano também bem apontou para vocês, o importante para ele é a memória da empresa, que muitas vezes se confunde, se mistura, é difícil de separar da memória da família. Então, sumamente, a importância, o que dá, o que faz digno de relato para a construção de um museu é aquilo que conta a história ou a memória da família Ehring. Em suma, por mais que sejam mencionados nos vídeos publicados posteriormente, nos vídeos de um que foi publicado em 2010 e outro que foi publicado posteriormente e é exibido no interior do museu, esse mesmo critério continua aparecendo de maneira muito enfática. Então, desde os anos 80, quando essa carta foi escrita e publicada, até a publicação desses dois vídeos, um em 2010 e outro um pouco depois, esse é um critério que permanece, o da família. Aquilo que merece ser lembrado, aquilo que merece ser destacado como parte da história Ehring é a família Ehring e a empresa, que é muito difícil de ser dissociada da família. Depois de uma breve contextualização e da leitura da carta escrita pelo Ivo Ehring, passamos agora para a compreensão do que se entende por patrimônio histórico e por memória. O que você entende por patrimônio histórico e por memória? Patrimônio histórico e memória são dois conceitos que necessitam ser pensados e problematizados quando se fala do conhecimento da história, seja da nossa cidade, seja do nosso país.
Por isso, é importante questionar o que são patrimônio histórico e memória. Referem-se aos indivíduos ou à comunidade? Se existe um patrimônio ou se existem vários patrimônios? Se existe uma memória ou se existem várias memórias? Quando olhamos para o dicionário de história, lá diz que a noção de patrimônio histórico tradicionalmente se refere à herança composta por um complexo de bens históricos. Isso significa que falar em patrimônio histórico cultural é reconhecer que o patrimônio não se restringe apenas aos bens culturais, mas também aos materiais, ou seja, a religião, as narrativas, os mitos, a cultura, as danças, as tradições e assim por diante. Tudo isso é considerado hoje como patrimônio imaterial. Nesse sentido, patrimônio é tudo aquilo que uma comunidade, uma sociedade, um grupo ou uma pessoa deseja preservar. Por isso, o Museu da Hering pode ser considerado um patrimônio, pois nele há um acervo que possui um certo valor histórico que, sendo pesquisado e corretamente estudado, fazendo as perguntas certas, permite compreendermos melhor a história da nossa própria cidade. Em vista do que compreendíamos por patrimônio histórico, avançamos muito na concepção de patrimônio entendido como um conjunto de bens culturais referente às identidades coletivas. E até mesmo passou-se a considerar a natureza como um patrimônio. Hoje já não se hoje já se fala em preservação do meio ambiente, preservação dos sítios arqueológicos, a preservação da natureza como um todo, como um bem que deve ser preservado para as gerações futuras. Então, resumindo, a definição ampla de patrimônio cultural, que compreende também o patrimônio histórico, engloba o complexo de monumentos, conjuntos arquitetônicos, sítios históricos e parques nacionais de determinado país ou região que possui valor histórico e artístico e compõem um determinado entorno ambiental e valor patrimonial. Embora tenha ocorrido uma ampliação do conceito de patrimônio, há ainda muitas questões em aberto. Etimologicamente, o termo deriva da palavra latina patrimonium, que referia-se a tudo o que pudesse ser legado em testamento, né? Tudo que pudesse ser deixado por testamento de uma pessoa para outra. Esse era o sentido de patrimônio na antiguidade, especialmente na Roma antiga. Sua semântica, nesse sentido, remetia à elite patriarcal e ao privado. Não havia patrimônio público. Entretanto, é possível vislumbrar uma certa mudança na semântica do termo patrimônio após 1789, com a Revolução Francesa, pois a partir desse momento revolucionário foi implantada aí uma estrutura de preservação estatal e centralizada que caracterizou a gestão de patrimônio na França e inspirou muitos países, inclusive o Brasil, a adotar políticas patrimoniais. Além disso, o adjetivo cultural, que depois foi afixado a patrimônio em 1959 por André Malraux, ministro do Estado de Cultura da França, traz também a cultura como preocupação do Estado, ao mesmo tempo em que se pensava
a cultura como um privilégio da classe ligada ao lazer. Consequentemente, o patrimônio for entendido enquanto mercadoria, especialmente para o setor turístico, onde há uma extensa rede de mercado intimamente associada aos discursos do patrimônio. A maior parte das pessoas que estudam patrimônio são pessoas das áreas de arquitetura, de turismo e de urbanismo. De acordo com a nossa Constituição Federal, artigo 216, constituem patrimônio cultural brasileiro bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, o qual se inclui as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, os objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Constitui-se então no Brasil, como patrimônio cultural, uma grande diversidade, conforme vimos, de concepções, desde as formas da expressão humana, individual e coletiva, material e imaterial, e até conjuntos urbanos e sítios arqueológicos. A partir de considerações e reflexões como essas, que aqui foram levantadas, a historiografia então define o conceito de patrimônio histórico e cultural nos seguintes termos. A expressão patrimônio cultural designa os conjuntos de bens oficialmente protegidos, tangíveis e intangíveis que participam da construção do pertencimento, das identidades, da continuidade da experiência social, do âmbito dos processos de formação e transformação das sociedades contemporâneas e das relações internacionais. Essa concepção de patrimônio histórico remete-nos não só à multiplicidade de fontes que o historiador pode fazer uso nas suas pesquisas em museus e arquivos, mas também à educação patrimonial. A visita ao museu pode ajudar a compreender o sentido de patrimônio histórico de memória pela consulta ao arquivo enquanto lugar de preservação de memória. Patrimônio histórico e memória são praticamente indissociáveis. Não é possível separar uma coisa da outra, porque o patrimônio ele engloba a memória. A memória faz parte da própria natureza daquilo que é patrimônio. Tanto a memória como a história oral, as tradições, a cultura e assim por diante. O patrimônio histórico remete também à história, um território propriamente dito real ou imaginado, e consequentemente leva-nos a estabelecer os marcos da relação entre o tempo presente e o futuro que almejamos coletivamente. E a memória está nos próprios alicerces da história, confundindo-se com o documento e com a oralidade. Quando dizemos que o patrimônio histórico leva-nos a estabelecer os marcos da relação entre o tempo presente e o futuro que almejamos, nós estamos falando da consciência histórica, que não é algo de apenas um indivíduo, como pensava o Gadamer. O conceito de patrimônio histórico ele remete a toda a humanidade em geral. Todos os seres humanos possuem ele possui consciência histórica, em menor ou maior grau todos possuem a capacidade de se orientar no tempo. Pierre Nora, em um livro chamado A Memória e a História, a Problemática dos Lugares, ele faz umas distinções entre memória e história. Para ele, a história é a reconstrução sempre incompleta do que já não existe mais, enquanto a memória é um processo sempre atual do elo vivido no eterno presente. A história, no entanto, é uma representação do passado. Aqui nós temos
uma diferenciação importante entre o que devemos compreender por história e o que deve ser compreendido por memória. Enquanto a memória é algo inerente aos seres humanos, é algo do próprio ser humano, lembrar do passado, a história não é. A história ela é racional. O que o Pierre Nora queria dizer com isso quando ele disse essa frase? Ele está dizendo que o que lembramos do passado é memória e que a história é uma tentativa de compreender o passado por meio da pesquisa histórica, comparando e questionando os documentos para compreendê-los. Resumindo, memória é o que os homens lembram ou querem lembrar do passado. História é um estudo crítico sobre o passado, a partir das fontes históricas para tentar compreender melhor esse passado. Nesse sentido, a própria memória pode ser fonte, produtora de fontes para a história. O Pierre Nora até faz uma brincadeira dizendo que a história é destruidora de memória. A memória enquanto fenômeno humano é sempre atual, ao vivido, e está sujeita à dialética da lembrança e do esquecimento. Isto é, as pessoas lembram o que querem, esquecem o que querem. O que elas não querem lembrar, elas tentam esquecer. Elas não querem mais que objetos que lembram de coisas que elas não querem lembrar estejam ali presentes. Elas querem que esses objetos tenham um fim. E aquilo aqueles objetos que fazem as pessoas lembrarem o que elas querem lembrar, esses objetos são guardados. Isso significa que quando Ingo escreve a sua carta, que nós lemos, ele queria que aquelas lembranças da companhia Hering, da família Hering, não fossem esquecidas. Então, nesse sentido, o Museu Hering é uma forma de preservar aquilo que a família Hering não quer que seja esquecido. As fronteiras entre a história e a memória e patrimônio também, são esses três conceitos, elas não são claras. Uma historiadora chamada Arlette Farge escreveu que a história não é jamais a repetição do arquivo, ou seja, a história não repete aquilo que está dito lá nos documentos ou o que se percebe nas fotos. A história questiona isso. Era disso que ela estava falando, que quando visitamos o museu devemos fazer perguntas para a professora ou para as pessoas que atendem no local, perguntar por que esse objeto está ali, quem produziu, o que significa, o que eu posso aprender com ele, o que significa ele para a história, que memórias esse objeto carrega, em que sentido esse objeto é um patrimônio. O acervo no museu, assim como nos arquivos históricos, é carregado de memória, de discursos, resultado de escolhas que as peças do acervo estão ali. Elas estão ali porque alguém escolheu que elas estivessem ali. Quando Ingo Hering escreve a sua carta em 1980, ele estava fazendo uma escolha. As escolhas no presente são feitas a partir de uma interpretação no passado para se posicionar ou se orientar quanto ao futuro. É uma condição humana que é chamada de consciência histórica e que foi dito pelo historiador Luiz Fernando Serri, que antes de ser algo ensinado, a historicidade é a própria condição da existência humana. É algo que constitui o ser humano enquanto espécie. Consciência histórica é uma condição humana enquanto
espécie que se percebe no tempo e, diante disso, tomar um posicionamento, orientar-se quanto aos processos históricos e aquilo que ele espera do futuro, tendo em vista a sua percepção do presente e do passado. Os historiadores já argumentaram, por exemplo, que um objeto de museu não contém em si somente a presença da forma e dos materiais com que foi construído, mas armazena todas as relações de produção da sociedade que o criou. Por exemplo, o Museu Hering, no Museu Hering, a maior parte do acervo refere-se ao trabalho de fábrica, camisetas, fotos teares, máquinas de costura, relacionados à companhia Hering, e podem relacionar-se a um contexto maior, como, por exemplo, a colonização do Vale do Itajaí, ou então a industrialização do Brasil. Considerando isso, o museu é um espaço em que os alunos podem perceber o passado quando comparam com sua realidade presente, no sentido de que as fontes históricas ali sendo estudadas sob a orientação do professor de história permite ao aluno orientar-se no tempo a partir dessas memórias pensadas criticamente, utilizando ferramentas de investigação histórica e, consequentemente, com a devida contextualização e proximidade com o cotidiano do aluno, orientar-se pela consciência histórica. Todo aluno já vem da escola, já vem de casa. Quando um aluno chega na escola, ele já sabe orientar-se no tempo. Talvez ele não tenha habilidade com crítica, com fontes, documentos, mas ele tem capacidade de orientar-se no tempo. É essa habilidade, a consciência histórica, que o professor vai trazer ferramentas para a escola, para treinar o aluno a olhar para o passado, orientando-se no presente, coletivamente, pensando não apenas em si mesmo, no indivíduo, mas pensando no todo, para se orientar quanto ao futuro. Por fim, compreendendo que a interpretação do próprio indivíduo e da coletividade no tempo começa a ser formada muito antes da escolarização das crianças, dos jovens, sendo essa uma afirmação que se refere à consciência histórica e considerando que também que a consciência histórica engloba a memória e que não é uma aquisição particular, mas uma aquisição elementar e geral, a visita ao museu é uma atividade essencial para alunos de ensino médio e ensino fundamental. O aluno terá condições de perceber que as peças do museu são produtos de épocas específicas, produtos do seu tempo, que documentos como a carta do Ingres é uma construção de memória, tendo por objetivo a valorização de determinados objetos como patrimônio histórico. Pensando em tudo que já foi dito até aqui, o Museu Hering ele é um espaço de memória familiar, um espaço de memória industrial que privilegia determinadas narrativas, silencia outras. Diante das considerações dessa videooficina, propomos uma atividade para ser realizada em grupo, com o acompanhamento e orientação de um professor de história. Alunos do ensino médio visitarão o museu tendo como foco a percepção de como a memória está materializada nas peças do museu, tornadas ali como um patrimônio histórico. A proposta de atividades é a seguinte: agendar uma visita ao museu. Então, os alunos e os professores podem combinar com o museu um dia para fazer uma visita, né? Pode fazer uma aula, ter uma aula antes, e o professor pode explicar os trâmites e tal. Depois,
Pensando nas palavras-chave memória e patrimônio histórico, os alunos irão, sob orientação do professor, antes da visita, fazer uma lista de 10 questões que farão quando visitarem o museu. Essas questões podem ser perguntas sobre o museu, sobre as peças que tenham relação com a vida do aluno, sobre as narrativas, sobre os objetivos do museu, sobre as curiosidades do aluno. Cada aluno fará sua lista individualmente ou em dupla, dependendo das escolhas do professor. Depois, visitarão os espaços externo e interno do Museu Hering sob orientação do professor. Após a visita em sala de aula, os alunos discutirão com os colegas e professor sobre a experiência de visitação e responderão as perguntas que foram feitas a partir da experiência que tiveram na visitação. Elaboração de folheto com fotos para divulgação do museu para colegas de outras turmas que queiram visitá-lo. E por fim, as referências bibliográficas.